Olá, gente! Então, hoje vou falar sobre as eleições, que aconteceram aí para o Conselho Tutelar, Saíram duas notícias, em períodos diferentes, falando sobre a questão da eleição do Conselho Tutelar, só que essas duas notícias falam que a primeira, fala, olha, Conselho Tutelar, ministro vai acionar MP e AGU contra eleições indiretas, Isso saiu na UOL. O UOL é um site aí de notícias de esquerda, que sim, eles publicam algumas fake news e tal, mas é um site da grande mídia, O UOL é da grande mídia, Isso aqui saiu mais cedo. O UOL, inclusive, não só o UOL publicou isso, como outros sites também publicaram, que o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, ele iria acionar a AGU, que é a Advocacia Geral da União, e o Ministério Público, contra eleições indiretas para os conselhos tutelares em cidades de Minas Gerais e Alagoas, Só que isso aqui não pegou muito bem. Não pegou muito bem. Eu vou mostrar outra, não vou falar sobre outra notícia também, Mas não pegou muito bem e logo já em seguida o Ministério aí dos Direitos Humanos e da Cidadania já fez uma nota falando que jamais ia anular eleições, que não sei o que isso era mentira, fake news, não sei o que, Não falaram fake news da grande mídia, mas, da grande mídia, mas de certa forma uma fake news da grande mídia, porque eles é que publicaram essa notícia, não fui eu que publiquei, Eu só estou lendo, só estou passando adiante uma notícia que foi publicada pela grande mídia, Se alguém tem que ser responsabilizado por isso, é quem publicou essa notícia. Eu só estou repassando, porque em tese a gente acredita que as grandes mídias aí tenham de uma certa forma veracidade, presunção de veracidade, E a gente sabe que o governo atual é um governo de mentirosos, então realmente eu fico assim meio, será que eu acredito, Será que eu acredito que eles não vão querer anular mesmo? Mas enfim, eles tinha essa notícia falando, que eles iam anular, eles iam acionar, contra eleições indiretas para conselhos tutelares em cidades de Minas Gerais e Alagoas. O que aconteceu? Os municípios de Uberlândia, Rio Largo e Santana do Ipanema fizeram eleições indiretas, o que contraria o previsto pelo ECA. Por isso o resultado pode ser cancelado. Isso aqui está dando notícia, Sobre os municípios onde houve registro de eleições indiretas, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania atuará para garantir eleições diretas, conforme previsão do ECA, diz uma publicação da pasta. Olha, publicação da pasta. Então não foi algo que eles não fizeram, foi algo que eles fizeram. Olha lá, o Ministério ressaltou que a escolha indireta de conselheiros fere a Resolução 231 de 2022 do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. O texto dispõe sobre o processo de escolha em uma data unificada em todo o território nacional. A votação de conselheiros tutelares aconteceu neste domingo, dia 1º. Mais de 56 mil urnas eletrônicas foram utilizadas em todo o país, segundo o MDH. Belo Horizonte e Maceió foram as capitais que não utilizaram urnas eletrônicas no processo. Por quê, A primeira por problemas técnicos, a segunda conforme já havia previsto. Então a segunda realmente não ia fazer mesmo, Os resultados serão divulgados na terça, no Diário Oficial de cada estado. Então eu não tenho o resultado ainda, Estou gravando no dia 2, então é amanhã, Entretanto, as eleições foram adiadas em ao menos 18 cidades. Entre elas, Natal enfrentou problemas de logística na distribuição das urnas eletrônicas. Em 4 municípios do Rio Grande do Sul, o adiamento se deu devido às chuvas, o que era previsto. Tá, beleza. Os conselheiros eleitos tomarão posse em 2024. A votação vai eleger cerca de 30,5 mil pessoas. 30,5 mil pessoas para atuarem na defesa dos direitos de crianças e adolescentes durante os próximos 4 anos. Os conselheiros eleitos tomarão posse no cargo em 10 de janeiro de 2024. Bom, essa aqui, o voto é facultativo e essa eleição ocorre a cada 4 anos.
no ano seguinte ao pleito presidencial. A eleição deste ano foi marcada por forte mobilização da sociedade civil. Na última semana, políticos e artistas publicaram em suas redes chamados para a votação deste domingo. O que faz o conselheiro? Os conselheiros estão comprometidos com a missão de garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. Isso significa que cada pessoa eleita tem a responsabilidade de ouvir e atender queixas, reclamações e denúncias relacionadas a situações que ameacem ou violem os direitos desses grupos. Bom, além disso, é responsabilidade deles assegurar que todas as crianças e adolescentes desfrutem dos direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, criança, enfim, a cultura, a dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Também deve protegê-los de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. No entanto, esses deveres não são exclusivos dos conselheiros tutelares. Também são responsabilidades dos pais, familiares, de toda a sociedade e do poder público. Aí tem um artigo aqui, como estabelecido no artigo 227 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, parece que esse conteúdo aqui foi feito no Estadão, então, parece, não sei. Mas foi publicado pelo UOL, então é aquilo, né? O Estadão, o UOL, fazem parte da grande mídia. Isso foi publicado mais cedo, às 10 e pouco. Depois disso, saiu uma outra nota, né, que o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania nega que ministro tenha pedido anulação de eleições para Conselho Tutelar. Após notícia de que o ministro havia acionado o MP e a AGU contra eleições indiretas para Conselho Tutelar ocorridas em Minas Gerais e no Alagoas, esse ministério aí soltou nota desmentindo que havia pedido a anulação das eleições, como circula em redes sociais. Bom, mas essas notícias aí que ficaram circulando são notícias da grande mídia. E aí? Esse é o ponto. Vocês entendem como essa questão da questão aí de fake news, não sei o que, é meio complicado? Porque quem fez as notícias em tese foi as pessoas aí da grande mídia. A pessoa compartilhar a notícia da grande mídia ou comentar a respeito disso não é nenhum, digamos assim, não é nenhum absurdo, porque pessoas fazem isso as pessoas fazem isso sempre, né? Mas olha só, após a notícia de que o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, iria acionar a AGU e o Ministério Público contra eleições indiretas para os conselhos tutelares em cidades de Minas Gerais e do Alagoas, esse ministério divulgou nota em que julga improcedente a informação de que o ministro havia pedido a anulação dessas eleições. Mas, então por que teve essa notícia? Esse é o ponto. Por que teve essa notícia? Esse governo do Lula é um governo de mentirosos, né? Eles ficam falando, não, vocês é que fazem fake news. Na verdade, não dá para saber, porque essa notícia aí ela saiu em grandes sites da mídia. É igual aquela vez lá na questão do banheiro lá, lembra do banheiro lá? Banheiro lá unissex, né? Que na verdade eles divulgaram sim uma nota, eles falavam lá de uma portaria. Mas portaria não tem, acho que não é portaria, acho que é resolução, né? Resolução não tem força de lei, mas estava lá, é uma recomendação para que as universidades, as escolas começassem a adotar o banheiro unissex. Aí eles falaram que não, isso é mentira, não sei o quê. Mas saiu na grande mídia também, Aí eles acionaram, não sei o que, a AGU, não sei o que, para fazer lá, para fiscalizar quem estaria fazendo essas fake news, mas isso aí saiu na grande mídia. E o mais engraçado é que eles nunca vão acionar essas coisas para pegar alguém da grande mídia. Porque, obviamente, isso aí seria meio que censura, né? Seria censura, porque tem os documentos, tem as provas. A questão é, o governo Lula faz tanta cagada que quando eles fazem essa cagada, eles precisam ficar vendo nas redes sociais, esse negócio pegou bem, isso não pegou bem. Se não pegou bem, eles falam que é fake news. Esse é o jeito deles aí de governar, né? Aí, ó, que improcedente. Olha lá, a nota divulgada nesta segunda reafirma o acionamento por parte do ministro da AGU e do MP para averiguar as eleições indiretas para os conselhos tutelares dos municípios
de Uberlândia, em Rio Largo e Santana do Ipanema, aquilo que eu tinha dito em relação a outra notícia, né? Alegando que essa modalidade de votação contraria totalmente o ECA, né? Porém, a nota reforça que, diferente do divulgado, em algumas redes sociais, o ministro não irá pedir a anulação das eleições. Ele vai pedir eleições, ele vai pedir... Então tem o pedido de anulação. Então tem o pedido de anulação das eleições destas cidades. Olha só que coisa, hein? Olha lá, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania informa que não procede a informação de que o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, quer anular as eleições para os conselhos tutelares no país. Diz a nota que julgam o acontecido como disseminação de desinformação. Então eles querem anular algumas eleições, sim, eles não querem anular todas, mas eles querem, né? Então, né, tem que ver o contexto dessas publicações, de fato. Então há o interesse, sim, deles de anularem. Olha só que coisa, eles querem anular algumas eleições aí. Será que os resultados já saíram parcialmente? Será que já tem boca de urna? Isso aqui é uma coisa muito engraçada, porque a esquerda, ela, no geral, ela sempre tumultua eleições, ela sempre pede anulação, ela sempre fica tumultuando as eleições. Isso já aconteceu lá na época do FHC, até nas esquerdas aí mundo afora, a esquerda sempre tumultua eleições. Só que aí quando eles ganham, aí não pode tumultuar, não pode falar, não, essas eleições aí tem que rever, porque senão a pessoa é acusada de ataque à democracia, né? Uma coisa ridícula, né? Então, olha lá, o Ministério não compactua com desinformações e repudia toda e qualquer tentativa de disseminação de notícias falsas que tentam ludibriar a população brasileira, incitando a comportamentos antidemocráticos. De novo, eles finalizam a nota. Nota basicamente Ctrl+C, Ctrl+V de várias outras notas que eles já emitiram, né? É ridículo, né? Quer dizer, você lança uma nota querendo anular certas eleições do Conselho Tutelar, isso sai aí nas mídias, e aí porque, sei lá, meia dúzia de contas fakes no Twitter deve ter compartilhado falando, eles vão anular as eleições do Conselho, dos Conselhos Tutelares, né? Aí eles vêm e falam isso aí, mas eles vão anular algumas eleições. Essa questão não é totalmente falsa. Tem um pouco de verdade. Eles querem anular algumas eleições, sim, de conselhos tutelares. Então, novamente, eles negaram que tem o pedido de eleições. Eles alegam que anulam o pedido de eleições, mas algumas eles não negam. Então, de fato, eles querem anular certas eleições, né, para o conselho tutelar, por conta dessas eleições indiretas. É aquilo, né? E aí? Quem tá falando a mentira no fim das contas, né? Você vê como que esse governo, ele tenta sempre puxar essa questão de fake news, mas eles não assumem de fato que não. Nós queremos anular certas eleições para o Conselho Tutelar. Eles não fazem isso, né? As votações para conselhos tutelares aconteceram neste domingo, tá? Mais de 1,6 milhões de pessoas votaram em mais de 56 mil urnas eletrônicas. Beleza. Então, realmente, o caso aí da anulação de certas eleições, eles vão pedir anulação mesmo. Então, eles estão falando aqui, o povo nessas regiões não foi convocado a comparecer às urnas para votar e escolher seus conselheiros e conselheiras tutelares. Nestes casos, um colegiado é formado para decidir o pleito. Tal forma de votação contraria totalmente o ECA, a resolução número 231 do Conselho Nacional dos Direitos Humanos. Mas, enfim, essa é a questão toda envolvendo aí essas eleições do Conselho Tutelar, né? Olha só que coisa, né? Então, eles não negam que realmente eles pretendem anular certos resultados aí de algumas regiões aí que votaram para essas eleições aí de Conselho Tutelar, né? Vocês veem que, caramba, né? A questão aí tá tão, né, de disputa política, tá tão acirrada que até uma eleição de Conselho Tutelar tá tendo esse tipo de coisa, né? Eu nem votei, nem sabia que ia ter isso aí, né? Na verdade, eu ouvi falar que ia ter, mas, pô, parece que teve um monte de fila para votar, muita gente até desistiu para votar, né?
mas o voto é facultativo. Eu acho que é muito positivo o voto ser facultativo, que vota quem quer, essa é a verdade, né? Me oponho totalmente a essa questão aí do voto obrigatório. Acho que o voto obrigatório, inclusive, fortalece o voto de cabresto, porque a pessoa é obrigada a votar, então, eu vou sair de casa, então vou acabar aceitando aí uma propina e votando nesse candidato. Se a pessoa não fosse obrigada a votar, ela recebia a propina e falava, não vou votar não, vou ficar em casa mesmo. A pessoa nem aceitava nada, nem procurava aceitar propina, né? De fato é isso, as pessoas que votam, muitas vezes elas votam porque, você vai me dar alguma coisa? Então, é aquilo, ela espera que o político dê alguma coisa para ela e acaba tendo voto de cabresto. Eu acho que se não tivesse esse sistema, a pessoa nem ia votar, ia ficar em casa e nem ia votar. Por isso que a esquerda é tão a favor desse voto obrigatório. Não, que você tem que exercer o direito de cidadania. É uma opção, né? Por que a pessoa tem que ser obrigada a exercer um direito que, por exemplo, não quer? Fala, não tem nenhum candidato que me tenha interesse, eu nem vou votar. Aí a pessoa vai lá na urna, vai lá para botar lá nulo, votar nulo. Grande bosta. A pessoa simplesmente poderia não ter votado. Porque voto nulo ou não ter votado, para mim é a mesma coisa, porque a pessoa deixa de votar. Enfim. Mas enfim, essa aí é a questão, né? Então, explicando aí para vocês o que aconteceu, o Ministério, ele nega que vai pedir a anulação das eleições para Conselho Tutelar, mas em algumas regiões em que tenha tido voto, em que tenha tido eleições indiretas, aí sim, aí eles vão pedir. Então, acho que ficou bem esclarecido aí, porque eles negam que tem um pedido a anulação total de eleições para Conselho Tutelar. Mas em algumas regiões eles vão pedir. Então isso aqui, pelo menos é que ficou esclarecido aí nessas duas notícias. Mas olha só que coisa, né? A esquerda, como sempre, tumultuando de novo, né? Vamos ver se eles vão perder, né? Se eles perderem, vão querer anular tudo, né? Vamos ver, né? Porque você sabe como é que a esquerda ela não aceita derrota, né? No fundo, eles não aceitam derrota, né? Mas enfim, vamos ver o que vai dar isso aí, né? Um abraço, curtam o meu vídeo, inscrevam-se no meu canal, comentem aqui embaixo, inscrevam-se no meu canal no Rumble, muito importante. E enfim, deixem um like aí e divulguem meu vídeo aí nas suas redes sociais. Um abraço.